Então, na segunda parte da nossa aula, nós vamos continuar falando de resposta imunológica. Por que eu mantive esse mesmo slide antes de falar de calendário? Porque a gente tem que entender se isso vai fazer diferença. Eu vou precisar de tomar a mesma dose, né, a mesma vacina, durante toda a vida e outras uma única vez. Então, algumas não geram proteção permanente desse standard de doses de reforço e para constituir os níveis adequados das imunoglobulinas. Isso vai depender de como que o corpo reage a essa exposição. Tá vendo que eu faço uma exposição inicial ao antígeno e o meu IgG, principalmente que a gente está falando aqui de resposta de memória, ele vai subir, depois ele tem uma queda. Alguns dessas imunoglobulinas, desses IgGs, eles sofrem uma queda até lá embaixo. E aí, nessa segunda exposição, eu vou lá para cima e eu consigo manter um nível mais alto. Então, seria, por exemplo, ter uma segunda dose. Outros, já na primeira, eu consigo responder, fazer esse platô, né? Então, isso daqui é muito importante para a gente visualizar que diferentes formas de atuação de vacinas vão me dar a necessidade de número maior de doses ou não. Então, quando a gente faz os estudos nas fases pré-clínicas e clínicas, 1, 2, 3, o que se objetivo, que se almeja é uma boa produção de imunoglobulinas de forma eficiente para combater, quando eu receber o patógeno real, combater aquela infecção, tá? Então, no Brasil, a gente tem 3 calendários, né? O mais importante para a gente vai ser o do PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações. E aí a gente tem que entender por que existem os outros. Os outros são os particulares, que vão ser da Sociedade Brasileira de Imunizações e Sociedade Brasileira de Pediatria. E aí eu te pergunto, por que nem todas as vacinas são gratuitas? É impossível para qualquer governo, até mesmo os países ricos, oferecer gratuitamente todas as vacinas, né? Seja por questões econômicas ou de produção. Além disso, eu preciso de garantir o fornecimento contínuo dessa vacina para alcançar as metas, né, que é o número de pessoas protegidas. Então, o nosso programa de imunizações foi implantado em 1973 e ele é considerado até hoje um dos melhores do mundo. Ele é referência para o mundo inteiro, tá? A partir do nosso programa, vários países do mundo conseguiram desenvolver o seu próprio calendário de vacinação e até superar o nosso. Então, ele é um exemplo mesmo, ainda que tenha suas falhas de funcionamento inerentes ao SUS, mas é um ótimo calendário de vacinação. Tá? Então, o calendário básico infantil oferece 14 vacinas que vão prevenir mais de 20 doenças, tá? Existem outras vacinas que são licenciadas pelo Ministério da Saúde para uso, mas que não são gratuitas, ou seja, elas vão entrar nos próximos calendários, seja da Sociedade Brasileira de Pediatria ou de imunizações. Reparem que os meus calendários do PNI e da SBP estão referentes a 2020, que não sofreu mudança para 2021. O da SBP já soltou um de 2021 atualizado, mas que também não tivemos grandes diferenças. Então, eu tenho que saber também das vias de aplicação. Eu posso aplicar por via intramuscular, subcutânea, intravenosa, intradérmica ou oral. Esses símbolozinhos em cima da boquinha e desses 3 ângulos de injeções aí para cima, eu que coloquei. Intravenosa a gente não aplica vacina, tá? É uma forma de aplicação de injeção, mas não para vacina. Vou falar então, neném nasceu com 5 dias de vida, entre 3 e 7, né? Em torno do 5º dia de vida, ele vai para o posto de saúde tomar o quê? BCG e hepatite B. BCG, ela vai ser atenuada, a aplicação dela vai ser de forma subcutânea, tá? Olha o ângulozinho, pra vocês guardarem essas cores. Mentira, intradérmica, perdão, eu falei um pensando no outro. Então, vamos repetir. BCG é uma vacina atenuada, com aplicação intradérmica, tá? É a única que vai ter esse tipo de aplicação das que a gente vai ver aqui. E que por que tem essa atenção? Porque quase sempre ela vai deixar uma cicatriz característica, né? E ela sempre vai ser aplicada no membro superior direito. É rotina. Para quê? Para que a gente procure essa cicatriz, que é a reação esperada. Essa reação, ela pode levar 3 meses, mais ou menos, até 6 meses. Antigamente, se com 6 meses não estivesse a marca vacinal, fazíamos a revacinação. Hoje, isso é proscrito, ou seja, a gente não revacina, tá? A gente considera uma vacina já suficiente. E a de hepatite B já é inativada, e ela tem subunidade aplicada intramuscular,
Rotavírus monovalente, né? Eu tenho aqui, eu vou tomar com 2, 4 e 6 meses, ok? Tanto a rotavírus como a pneumocócica 10 valente. Então, o rotavírus monovalente vai me proteger do rotavírus, ele é aplicação oral e ele é atenuado. Toda vez que vocês virem esse símbolozinho aqui do Zé Gotinha com o símbolo da diferença, é porque eu tenho diferença de calendário, tá? Ou seja, nasci, independente se é SUS ou particular, BCG e hepatite são iguais as vacinas. Cheguei com 2 meses, vou tomar agora e aqui eu posso ter opção. O que é a diferença? Eu posso trocar a monovalente por uma pentavalente e a pneumocócica 10 por uma pneumocócica 13. Ambas são inativadas, conjugadas com subunidades e intramusculares. Ambas de rotavírus são atenuadas e orais, ok? Aqui vocês vão ver com detalhe, eu vou disponibilizar os slides para vocês verem o que é o impacto de cada doença, né? Então, após a vacinação, como que a polio diminuiu bastante com a campanha vacinal, a difteria, gente, olha o que isso é importante, pessoas morriam de fato por difteria, né? E a coqueluche. E aí, aqui você vê que tem oscilação desse final da coqueluche pela alteração também da cobertura vacinal, ok? O tétano neonatal diminuiu muito também, por tabela, porque à medida que eu vou fazendo cobertura antitetânica, inclusive gestacional, eu melhoro os meus índices. A meningite, né, por Rib, que é o hemófilos, ele vai ser muito importante da gente ver como que vai cair após o início da vacinação, né? Então, olha aqui, eu começo a implantação da vacina, olha os dados como que mudam. E é por pneumococo, que a gente falou, tem a pneumo 10, né? E a pneumo 13, tá? Só um detalhe, que eu vi que eu tô falando de Rib, eu dei uma pulada sem querer nesse segundo painel, tá? Que é ainda com 2, 4, 6 meses, que é a VIP e a pentavalente, que a gente chama de Penta Brasil, tá? A VIP é para proteção de poliomielite de forma acelular, então ela é inativada e ela é intramuscular. E a pentavalente, eu tenho DTP, a de Rib e a de hepatite B. Então, eu vou ter difteria, tétano, coqueluche, hemófilos influenza tipo B e a hepatite B. Por que o Zé Gotinha tá só embaixo? Porque eu posso fazer, no caso dessas vacinas, eu posso fazer uma opção que chama hexavalente, tá? E aí, no particular, eu faria as duas juntas. Então, seria difteria, tétano, coqueluche, hemófilos influenza B, hepatite B e a VIP, tá? Que é de poliomielite. Ou eu posso ter também a opção de pentavalente acelular, que seria a quíntupla bacteriana acelular. Diferença, ao invés de eu ter o TTPW, que é com componente pertussis celular, eu troco para o componente pertussis acelular, ok? Isso diminui um pouco as reações secundárias, os efeitos adversos, mas não vai me mudar em nada a imunogenicidade. Vamos agora por terceiro mês do bebê. Então, ele fez 3 meses, eu vou tomar essas vacinas com 3, 5 e 12 meses. É vacina meningocócica C conjugada, então ela é inativada, conjugada com subunidade e intramuscular. Eu vou prevenir contra o meningococo C. Diferença, existe a possibilidade de se incluir aqui no programa do PNI ou da SBIM, ao invés de fazer só o meningococo C, fazer o ACWY, que vai me proteger contra os meningococos do sorogrupo ACWY, e também a meningocócica B, tá? Então, existe uma proteção adicional contra outros 4 tipos de meningococo. Então, a doença meningocócica já causou muita morte por ano, tá? Existem dados, inclusive, da década de 80, de um surto de doença meningocócica que veio para chocar muito a população. Por isso que se instalou, né, em 2010, a vacinação. E olha como que a gente teve de queda importante a parte da cobertura vacinal. Opa, tô passando tudo errado, tá? No Brasil, a gente tem aqui, ó,
4. Eita. No Brasil a gente tem, no mundo, né? 4 tipos de meningococo. Por que eu falo no Brasil e no mundo? Porque são 4 tipos que a gente conhece básicos a grosso modo, mas existem subgrupos que são pequenos e também são causadores de doença, tá? E isso pode variar. Então, não necessariamente o B no Brasil é o B da Europa, tá? No nosso caso, o nosso W, por exemplo, é igual ao W europeu. E aí a gente sabe da importância de poder complementar essas vacinas, tá? Só para lembrar um pouquinho disso. Com 6 meses, eu vou repetir 2, 4 e 6. Lembra lá para trás, né? Aquele conjuntinho que eu vou ter. VIP, penta. Que mais? Vocês estão lembrando? 2, 4, 6. Foi as primeiras que eu falei. Rota, pneumo, VIP e penta. Ok? A minha influenza aqui, com 6 meses, vai proteger da gripe. Ela pode ser feita entre 6 e 12 meses e ela é repetida nas campanhas. Lembrando que a influenza que protege da gripe é inativada, então ela não é capaz de desenvolver a doença, tá? Tem subunidade e ela também é intramuscular. Tem o Zé Gotinha para lembrar que no SUS ela é trivalente, ou seja, ela tem 3 tipos de sorogrupos e a particular é tetravalente. Vacina de 9 meses, vou fazer febre amarela e depois de novo 4 anos, né? Então ela vai ser atenuada e subcutânea, ok? Por isso que aqui a seringueta tá diferente. Olha o meu impacto também. Olha que final da década de 80, como que tinha uma alta prevalência de febre amarela e com a melhora da cobertura vacinal, com a implementação, a gente tem essa resposta muito importante de melhoria no mundo, tá? 12 meses. Vou repetir 4, 6, 12. Vou repetir meningocócica e ainda vou ganhar o quê? Tríplice viral. Sarampo, cachumba e rubéola, tá? Vou fazer aqui. Ela é atenuada e... O que é o deitadinho? Vocês lembram? Subcutâneo, ok? Então, olha a importância. Então, que com 15 meses eu já vou fazer a tetraviral. Aqui tem um pouquinho de diferença, tá? Do calendário SUS para o calendário particular, mas a gente sempre vai priorizar o SUS, que é o PNI. Então, com 12 meses eu faço a tríplice. Com 15 eu incluo a varicela nesse bloco. Então, vai entrar a tetraviral. Sarampo, cachumba, rubéola, mais varicela, tá? Então, sarampo, os dados, como que melhoraram de sarampo, de rubéola. Aqui a gente vai ter uma estratégia de controle e as incidências, né? Que a Sociedade Brasileira de Imunizações fez com o levantamento do coeficiente de incidência e as campanhas. A hepatite A eu também vou fazer com 15 meses, tá? É importante a gente lembrar que a Sociedade Brasileira de Pediatria e a SBIM recomendam que a hepatite A seja aplicada 2 vezes, com 12 e 18, tá? Só que o PNI colocou uma dose única para 15 meses, por isso que aqui tem o Zé Gotinha, tá bom? A partir, então, né, dos 15 meses, eu vou ter que aplicar com 15 meses e 4 anos a VOP e a tríplice bacteriana de célula aqui inteira, que é a DTP. Então, eu vou tomar a VOP também quando, além de 15 e 4 anos, toda vez que eu tiver campanha. Então, uma dose anual, que é a famosa Zé Gotinha. Ela é atenuada e ela é oral, tá? Que é a famosa vacina de Zé Gotinha. E a tríplice bacteriana de células inteiras, que é a DTP, ela vai entrar no meu calendário 15 e 4 para proteger de difteria, tétano e coqueluche, lembrando que o componente de tétano tem que ser replicado a cada 10 anos, tá? Mas essa a gente vai poder fazer a partir dos 7 anos, ela não vai ser usada de rotina. Quando que? Por que ela tá aqui então? Porque em crianças que a tríplice bacteriana
não está disponível ou que eu não tinha uma proteção prévia, que não iniciaram e não terminaram o esquema de difteria e tétano até os 7 anos, eu vou usar ela com mais os reforços, tá? Vejam se ficou claro que essa parte de vacinação às vezes gera muita confusão. Com 4 anos, né? Eu ainda tenho agora o quê? Varicela. Eu tô seguindo sempre o calendário do PNI, tá? Varicela vai me proteger da catapora, né? Ela é uma vacina atenuada e subcutânea. Com 9 ou 11 anos. Por que 9 ou 11? Porque em meninas é 9, em meninos tem sido 11. Alguns postos têm vacinado meninos de 9, mas poucos. Eu vou ter a vacina, do HPV, que vai me proteger da doença causada pelo papiloma vírus humano. Ela é quadrivalente, tá? Existe a bivalente, mas que tá caindo por desuso, justamente porque a quadrivalente é muito melhor. E ela é inativada. Ela tem o P. Vocês lembram do que estava no P lá atrás, na primeira parte da aula? Eu imagino que não, porque a gente só viu ele aqui, que é partícula semelhante a vírus, tá? Então, esse Pzinho aqui vai me mostrar uma imunogenicidade muito boa, tá? O que tem o Zé Gotinha aqui para me mostrar de diferença? Porque do SUS por particular altera o número de doses. O governo me dá 2 doses, o particular são 3 doses, tá? Vacina meningocócica conjugada quadrivalente. Entrou já no nosso calendário, que é o ACWY, um grande ganho que a gente teve para imunizar os adolescentes de 11 anos, tá? Então, essa é uma vacina maravilhosa, vai me proteger contra 4 sorogrupos do meningococo. E aqui eu vou ser, então, inativada, conjugada com subunidades e intramuscular. Resuminho, tá? Isso aqui é para vocês fixarem. Ao nascer, BCG, hepatite B. Com 2 meses, eu vou fazer a penta, a VIP, pneumo 10 e a rota. Com 3 meses, meningo C. 4 meses, eu repito o esquema de 2. Penta, VIP, pneumo 10 e rota. Tá? Bebê de 5 meses, vou fazer a meningo C. Bebê de 6 meses, aqui eu vou fazer a penta, tá? E a VIP. Eu não vou repetir o quê? Que eu não vou repetir aqui no bebê de 6 meses, a pneumo 10 e a rota. Uma nota muito importante da rota valente, ó, da rota mono ou pentavalente, tá? A primeira dose tem que ser feita obrigatoriamente até os 3 meses e 15 dias. E a última dose é até 7 meses e 29 dias. Ou seja, se eu pego uma criança de 8, 9 meses que tem um calendário atrasado, eu não posso mais fazer a vacina de rotavírus, tá? Porque eu não tenho estudo de imunogenicidade adequada e prevalência da doença. Ok? Então, meu bebê agora fez 9 meses. Eu vou dar febre amarela. O bebê fez 12 meses. Vou fazer a tríplice viral, a pneumo 10, a meningo C, né? E agora, com 15 meses, a DTP, a VOP, que é o Zé Gotinha, hepatite A e a tetraviral. Ok? Então, vamos às vacinas especiais, tá? Temos aqui a de febre tifoide, que é uma vacina inativada, não tem como causar doença, tá? São polissacarídeos da cápsula da bactéria Salmonella typhi. E a gente indica isso a partir de 2 anos de idade, né? Para crianças e adolescentes que vão viajar para uma área com alta incidência da doença, mas são situações específicas em que se permanece por um longo período, né? E tem que fazer uma análise médica mais criteriosa, tá? Ou algum profissional que lida com água contaminada e dejetos por salmonela, tá? Salmonella typhi. Dengue. A dengue ela já está licenciada para criança a partir de 9 anos e adolescentes, mas desde que tenham sido infectados previamente pelo vírus. Então, eu já tenho que ser soro positiva para poder tomar essa vacina. Tanto a de dengue como a de febre tifoide são vacinas que só encontram particulares.
A de raiva, não. A de raiva a gente encontra nos CRIs, que são Centros de Referências de Imunobiológicos Especiais. São centros do governo que, com indicações especiais, você recebe a vacinação gratuitamente. E aí eu posso fazer ela pré ou pós-exposição. A pré-exposição, ela vai ser feita para pessoas com risco permanente ou prolongado de exposição, tá? E aí eu vou fazer com intervalos de 7 e 21 ou 28 dias depois da primeira aplicação. Então, é dia 0, D7 e D21 ou 28. O pós-exposição, que são 4 doses, tá? E aí vai depender da situação do animal, do tipo de ferimento ou lambedura e o local de ferimento ou lambedura, tá? Desse animal. Vacinação em situações especiais. O imunocomprometimento é muito importante da gente saber, porque ele vai me impedir, né, de tomar as vacinas que sejam atenuadas. Então, se eu tenho algum indivíduo com imunocomprometimento, então sejam crianças com imunodeficiência congênita, tratamento oncológico, recebendo corticosteroides em altas doses, HIV positivas, né, ou alguma outra imunodeficiência, elas têm que receber vacinas inativadas e elas podem, inclusive, precisar de dose adicional, tá? Porque o sistema imune delas não responde de maneira adequada. Além disso, não tomar as vacinas atenuadas. Muitas vezes elas vão ter que receber vacina nos CRIs para trocar o tipo de vacina. Por exemplo, elas não podem tomar VOP, elas têm que tomar VIP, ok? Só para deixar isso bem claro. Hipersensibilidade também é uma condição especial, que são as reações alérgicas. A gente sabe que elas são raras, né? A gente tem 1,5 casos por milhão de doses, então é muito baixo, tá? Mas elas normalmente são desencadeadas por algum componente da vacina, tá? Raramente elas são causadas pelo antígeno, normalmente é pela composição. E as reações de hipersensibilidade vêm muito associadas à proteína do ovo, do leite, aos conservantes, aos sais usados como adjuvantes, tá? Ou, eventualmente, ainda que seja raro, o próprio antígeno vacinal, tá? Como, por exemplo, o toxoide tetânico, né? Ele pode ser contraindicado para quem já teve uma resposta e uma anafilaxia anterior. Às vezes até de látex antimicrobiano, isso tudo pode causar. Então, em casos dessas reações, algumas vacinas podem ser modificadas ou mesmo contraindicadas. Só para ressaltar a questão da proteína do ovo, tá? Ela é encontrada em algumas vacinas, como por exemplo a de febre amarela e de influenza, e mesmo que o paciente tenha histórico de anafilaxia, tá, com o ovo, esses pacientes, mesmo os anafiláticos com ovo, apresentam boa tolerância a esse tipo de vacina, tá? O que a gente faz é aplicar a vacina sempre num local seguro, preparado para atender qualquer emergência e observação daquele paciente durante 30 minutos. Então, por que eu tô falando isso? Lá com 9 meses a gente vai fazer a vacina de febre amarela e aí as pessoas costumam muito falar, nossa, já comeu ovo? Tem que ter comido ovo, não pode vacinar sem ter comido ovo. Isso é mentira. Eu não sou obrigada. Claro que o neném é bom ele comer ovo por outras questões, mas ele não é obrigado a comer ovo para receber a vacina de febre amarela, tá? Só para pontuar isso. Na próxima parte da aula, nós vamos falar dos efeitos adversos, as contraindicações, para terminar a nossa vacinação.